Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos então a mais um vídeo aqui dessa série de vídeos para trazer para vocês insights sobre viagens pós-coronavírus, né? Para onde que eu posso viajar, onde que eu posso curtir, onde é que eu posso aproveitar uma culinária diferente, onde é que eu posso conhecer uma cultura nova e assim por diante, tá? Bom, nesse vídeo eu queria conversar com você sobre circuitos europeus. Porque existe aquelas pessoas que gostam muito de um circuito europeu e tem aquelas pessoas que não viajam com o circuito europeu da CVC, porque circuito europeu da CVC é daqueles que visita 5, 6 países em 10 dias. É e não é verdade. Tem os seus dois lados. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que quebrar uma frase que eu sempre falo para os meus clientes, que é: Europa não é um país, ok? Então, Europa não é um país, Europa é um continente. Vocês conseguem viajar pelo Brasil inteiro em 10 dias? De ônibus? Consegue conhecer o Brasil inteiro de ônibus? Mas ok, Brasil não é o mesmo tamanho da Europa, claro que não. Então vamos pegar, por exemplo, uma determinada região, Rio Grande do Sul, e vamos pegar Portugal, que é mais ou menos o mesmo tamanho. Eu consigo conhecer o Rio Grande do Sul inteiro em uma semana? Eu digo conhecer bem. Consigo? Não. A gente precisa mais tempo. Então a gente tem que primeiramente quebrar esse tabu de achar que a Europa é um país. Cara, aqui os países são muito próximos, é tudo muito perto, eu consigo fazer uma viagem só. Não, isso não é verdade. O que acontece é que tem pessoas que têm pouco tempo de viagem, pouco tempo de férias e querem conhecer o máximo de lugares em uma mesma viagem. Temos esse produto? Sim. Ciente que vai se conhecer muitas cidades em pouco tempo. Eu vou conhecer bem essas cidades? Vai conhecer os pontos turísticos. Agora, eu vou vivenciar a cidade? Não. Então, por exemplo, eu quero fazer um circuito de uma semana por Lisboa, Madrid e Paris. Consigo? Não vou dizer uma semana, vai dar em torno ali de uns 9 dias mais ou menos. Tem que estar ciente que de Lisboa a Madrid e de Madrid a Paris são trajetos longos. Então, basicamente, nesse período de viagem, 3 dias inteiros vão ser de transporte, vão ser de ônibus de uma cidade para outra. Então, isso tem que deixar bem claro. Temos esse produto para oferecer? Temos. Mas temos também circuitos europeus que fazem uma determinada região bem tranquilo? Temos. Quem vai determinar o circuito ideal é o passageiro, não somos nós. Nós temos muitas opções, mas quem decide é o cliente. A gente oferece, nós às vezes fazemos folhetos, às vezes a gente coloca na vitrine das agências, né? A gente tem. Agora, quem vai determinar o que vai ser interessante para ele é o cliente. Certo? Então nós temos opções para todos os tipos de bolsos e gostos e tempo de viagem também. Se você tem um período curto, temos circuitos curtos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos circuitos de 2 dias. Isso mesmo, por exemplo, eu quero ir para Lisboa, eu quero ficar em Lisboa uma semana, mas eu também queria conhecer uma região ali por perto. Então nós temos circuitos que fazem em 2 dias a região do norte de Portugal. Faz como se fosse um bate-volta. Vai, volta e durante esses trajetos de ida e vinda vai conhecer as cidadezinhas ali no meio. Temos. Agora, quero conhecer 5 países, mas eu não quero conhecer 5 países em 10 dias. Eu quero conhecer em 18, 20 dias. Temos também essa opção. Nós temos várias opções, dá para fazer várias coisas. Circuitos europeus a gente consegue montar uma viagem fantástica. Vou dar um parecer meu. Sempre que eu vou para a Europa, eu vou com circuito. Sempre. E com esse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas de como é que ele funciona e que de repente pode servir para vocês também. Agora, não, quero conhecer só Lisboa. Preciso de circuito? Não, não precisa. Quero conhecer só Paris. Preciso de circuito?
Não precisa. Daí faz o que a gente chama de fácil, um Europa fácil. Na verdade, é um por conta, um Paris por conta, onde compra com a agência a passagem aérea, o hotel e faz todo o restante. A agência, sim, pode ajudar na programação, colocando alguns passeios, indicando alguns restaurantes e outras coisas mais. Mas vamos focar aqui em circuito, tá? Então eu separei alguns tópicos que são bem importantes para vocês entenderem como é que funciona um circuito europeu. Bom, o primeiro tópico é o ônibus. Todas as viagens, elas são de ônibus. Alguns circuitos possuem trem ou avião, vamos dizer assim, tem alguns circuitos, por exemplo, que faz Madrid a Paris ou Roma a Paris de avião. Por quê? É para aqueles passageiros que não têm muito tempo e querem economizar esse trajeto de ônibus fazendo de avião. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é tempo. O lado ruim é que existem várias cidades lindas no meio do caminho. Por exemplo, entre Madrid e Paris, alguns circuitos dormem em Bordeaux. Bordeaux, vinhos, vinícolas, mas não é só isso. Ele tem essa parada porque vai conhecer o Vale do Loire. O Vale do Loire é incrível e tem vídeo aqui no canal. Castelo de Chambord. Meu Deus do céu, é um dos castelos mais lindos que eu já vi na minha vida. É o maior castelo do mundo, são mais de 300 quartos e ele tá vazio. Olha que interessante. Então, o Guia vai contar essa história do Castelo de Chambord e tudo mais antes de chegar em Paris. De Roma até Paris, tem a Suíça. Vai conhecer os Alpes suíços, olha que bacana. Então, tem a possibilidade de fazer de avião, mas também tem a possibilidade de fazer via terrestre, com ônibus. Os ônibus, eles são muito diferentes do Brasil, são mais apertadinhos, porque cabem mais pessoas. Os ônibus, eles fazem paradas de mais ou menos 2 em 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia, para as pessoas que gostariam de repente fumar, tomar um cafezinho, ir no banheiro, porque os ônibus não têm banheiro. Sim, ônibus na Europa não tem banheiro, porque eles não têm um saneamento básico que nem a gente tem aqui. Então, eles precisam parar para as pessoas irem no banheiro, então não vai ter do banheiro. Se tiver algum banheiro no ônibus, geralmente o guia não comenta e deixa para casos extremos. Uma pessoa que de repente precisa ir no banheiro muito seguido e tudo mais. E esse banheiro geralmente é cobrado, tá? Justamente porque quem faz a limpeza desse banheiro é o motorista. Então, não vai ter banheiro dentro dos ônibus, então isso tem que deixar bem claro. Os ônibus, eles são altos, então a pessoa que for fazer um circuito europeu tem que ter a flexibilidade de subir num ônibus. Então não adianta querer... eu tenho uma certa dificuldade de locomoção, eu não consigo esticar muito a perna, porque os ônibus são altos e vai ter que subir no ônibus. Eu tô falando isso não é para amedrontar, é para ser realista, para as pessoas que fazem o circuito europeu saberem o que esperar de um circuito, certo? Os circuitos europeus são só para pessoas mais velhas, mais... Não é. Eu adoro o circuito europeu, eu tenho 36 anos e desde que eu entrei na CVC, eu só faço o circuito europeu quando eu vou para a Europa, porque eu acho que ele é... Vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas assim, eu prefiro. Então não é, vocês vão encontrar pessoas de todas as idades. Tem circuitos que são só para brasileiros, são exclusivos da CVC. Tem circuitos que vão pegar pessoas da América do Sul inteira, algumas pessoas também lá da Europa, enfim, geralmente é América do Sul, tá? Vou fazer amizade com o pessoal do Chile, de Costa Rica, Argentina, Uruguai. E a gente deve levar em consideração que a nossa cultura brasileira é diferente da deles. Então também é uma troca de cultura aí. Vocês vão ver que é um pouco diferente da gente viajar não somente com brasileiros. Mas quero viajar só com brasileiros, quero com guia brasileiro, temos a opção? Temos a opção. Bom, então o ônibus, ficou claro? Dentro do ônibus tem um Wi-Fi. O Wi-Fi é para troca de mensagens. Se vocês começarem a trocar fotos, mandar fotos para a família, vai acabar a internet dentro do ônibus. É mais para uma troca de mensagem, tá tudo bem, tá assim, tá assado, mandar uma foto aqui. Mas assim, nada muito grande, muitas trocas de mensagens, principalmente fotos, porque foto consome muito, né? Então fotos não dá. Bom, vamos lá. Paradas em cidades pequenas. Então, como eu falei para vocês, a gente vai acabar conhecendo
algumas cidadezinhas pequenas em circuitos europeus. Eu vou dar um exemplo na Bélgica, indo para a Holanda. No trajeto que eu fiz de Bruxelas a Amsterdã, eu conheci uma das cidades mais bonitas que eu já conheci na vida. Eu conseguiria conhecer Bruges sem ser um circuito europeu? Não. Só para vocês terem uma ideia, Bruges tem uma capela super escondida, a gente teve que ficar perguntando. Mas tem uma capela que dizem ter resquícios do sangue de Jesus Cristo. Quando baixaram ele da cruz, limparam o rosto dele com um pano e esse pano continua lá nessa capela de Bruges. Bom, se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas quando tu entra nessa capela, parece que tu leva um banho, assim, vem um... sei lá, é uma coisa estranha, é uma coisa que tem que vivenciar, não adianta. É demais, é lindo. Agora, eu conseguiria fazer isso se eu fosse de avião, de um país para o outro? Eu conseguiria fazer isso se eu fosse de trem? Não. O circuito europeu tem essa possibilidade. Vocês já viram aquele filme sobre o Sol de Toscana? Que a personagem começa de ônibus visitar aquelas paisagens lindas da Toscana. O circuito europeu vai te mostrar essas paisagens lindas da Toscana. Por quê? De avião não vai conseguir enxergar. Trem, muito rápido, não vai conseguir apreciar. Então, eu gosto dessa ideia de viajar de ônibus porque te possibilita apreciar a natureza, te possibilita ver como é que é aquele país. Eu acho que fica melhor, fica bacana, né? Então, outro detalhe. Por exemplo, eu tô indo de Roma para Florença de avião. Tá? O trajeto de Roma para Florença dá mais ou menos 4 horas e meia. De avião é rápido. Agora, e o tempo de chegar no aeroporto 1h30 antes? Despachar bagagem? O tempo de entrar no avião? Taxamento aéreo? Chegar em Florença, esperar a bagagem, sair? É quase o mesmo tempo que leva um ônibus. Então, isso tem que levar muito em consideração também, tá? Bom, o segundo item é tudo planejado. Um circuito europeu, ele é todo planejado, a gente não precisa ficar se preocupando em planejar a viagem. Tu já vai ter todo o organograma dela, o que vai ser tempo livre, o que vai ser de passeio. É muito interessante saber que tempo livre, o guia deixa o pessoal livre. E passeio, ele vai acompanhar. Qual que é a diferença entre os dois? É que muitas pessoas acabam não gostando de ficar todo o tempo com o guia. Pra mim, assim, um passeio pela cidade basta e... Vamos dar um exemplo na Itália. Vai. Um roteiro inteiro pela Itália vai ter passeios pelas principais cidades. As cidadezinhas menores, principalmente na Toscana, ou na região ali de Veneza, Emília-Romana, enfim, vai ter paradas técnicas, vai ter tempos livres, para justamente vocês desbravarem. Não vai ser simplesmente uma parada com guia explicando todo o tempo, que às vezes se torna até mesmo um pouquinho chato. Não porque é chato saber a história, mas sim porque tu também quer vivenciar aquela cidade. Tu quer parar para tomar um café, tu quer caminhar nas ruas, tu quer ver como é que funciona a cidade. Tu vai ter tempo para isso. Então, por exemplo, quando a gente fala na parada de Vale do Loire, no Castelo de Chambord, não é um passeio. Tu fica livre no Castelo de Chambord em torno de 1h30, 2 horas, que é o suficiente. Vai chegar lá, vai ter tempo para te almoçar, fazer um lanche e depois ou entrar no castelo ou fazer a volta nele por fora. Então, assim, dá para fazer o que vocês quiserem, não vai ser o guia que vai determinar. Agora, vai chegar em Paris, é legal ter um passeio pela cidade de Paris. É legal ter um passeio pela cidade de Roma. Então, as principais cidades, as principais capitais, vai ter um passeio com guia. Isso vai se chamar passeio panorâmico. Por que panorâmico? Porque muitas cidades acabam não permitindo que o ônibus pare em vários pontos. É diferente aqui do Brasil, que a gente pode ir parando em qualquer lugar. Lá na Europa, não. Principalmente em Roma. Em Roma, às vezes, não dá para fazer parada nenhuma. Não permite, a cidade não permite. Ou tem que pagar um valor muito alto para fazer essa parada. Então não dá para fazer isso. Então é um passeio panorâmico por causa disso. Depois tempo livre e acaba conhecendo como quer. Agora, uma coisa bacana do circuito é o seguinte.
os hotéis geralmente eles ficam um pouco afastados, né? Até para poder acomodar todo mundo, ser fácil a ida e vinda do ônibus, então eles ficam um pouquinho afastados. Mas são hotéis muito bons. O que acontece é que muitos desses passeios não voltam para o hotel. Isso eu acho fantástico, porque eu já estou lá no centro da cidade. Vou dar um exemplo de Roma novamente. O passeio vai acabar ali pertinho do Vaticano. Se eu for voltar para o hotel e depois ter que voltar para o centro de Roma, eu vou levar tempo. Então, o passeio panorâmico acaba geralmente nos centros das cidades. E vocês ficam livres para conhecer e voltar a hora que quiser para o hotel. E a volta é tranquila, pode ser de transporte público, pode ser de Uber, pode ser de táxi, como vocês quiserem, tá? Mas assim, é legal porque ele te deixa no centro, ele não vai... O circuito europeu a gente tem que parar com a ideia que é tudo muito regradinho, com horário. Tem horários, mas a gente também tem essa flexibilidade de fazer o que a gente quer. Não quero fazer o passeio panorâmico, eu posso escapar dele? Claro que pode, tu não precisa ficar seguindo o passeio panorâmico. Agora, eu acho legal o passeio porque ele vai te dar realmente uma geral da cidade, certo? Então ficou clara a diferença entre tempo livre e passeio panorâmico? Tem que deixar isso bem claro, porque muitos circuitos, às vezes um circuito de uma semana, tem um passeio panorâmico e o resto de tempo livre. E vou dar mais um exemplo. Por exemplo, em Giverny, lá na França, para visitar ali os Jardins de Monet. É tempo livre. Vai conhecer como que é os Jardins de Monet. Mas visita os Jardins de Monet. Não é um passeio que vai estar incluso com o guia contando toda a história e falando. Não, ele vai dar um panorama no ônibus mesmo, chegando lá, vai ficar livre. Ok? Bom, vamos pro próximo. Guia acompanhante e o guia local. Na verdade, a maioria dos roteiros vão ter dois guias. Um guia acompanhante durante todo o período do circuito e um guia local que vai subir no ônibus para explanar melhor o passeio panorâmico. Se esse guia acompanhante tiver a credencial daquela cidade, daquele país, ele mesmo pode fazer o passeio panorâmico. Se não, sobe no ônibus uma outra pessoa para fazer esse passeio, certo? Então, em geral, são dois guias que vão acompanhando um circuito europeu. Um durante todo o trajeto e um que sobe e desce somente nos passeios panorâmicos, certo? Vale lembrar também que o guia, ele começa efetivamente onde inicia ali o circuito. Não é no dia da chegada na Europa. Por exemplo, assim, 98% dos circuitos começam sempre no segundo dia. O primeiro dia é o de chegada e várias pessoas chegam em horários diferentes. Alguns têm o traslado do aeroporto para o hotel já incluso, outros não. Então, o guia não tem como prever que todo mundo vai chegar no mesmo tempo. Alguns circuitos sim já incluem um passeiozinho lá no final do dia. Então tem que cuidar o horário para chegar num horário que pegue o passeio. Mas outros, a maioria não. Então cada um vai chegando num horário, vai fazendo check-in no hotel e no dia seguinte o guia entra em contato. Ou algumas vezes o guia entra em contato nesse dia de chegada à tardinha. Gente, daí eu vou confessar para vocês uma coisa. Essa chegada na Europa é meio... assim, as pessoas parecem que ficam muito apreensivas, muito nervosas se não falam com alguém que tá tudo certo, tudo no lugar certo. A gente tem que parar um pouquinho com isso, porque eu já vi muitos clientes chegando pela manhã, ficando no lobby do hotel até de tardezinha, esperando o guia contatar eles. Pessoal, deixem as malas no hotel e passeiem, conheçam a cidade, vão dar uma volta, fazer alguma coisa, não fiquem esperando o guia. Porque se porventura, à tardinha, se vocês voltarem e não encontrarem o guia, sempre perto dos elevadores vai ter um cartaz com um roteiro, com o horário de acordado, com o horário de saída. Geralmente o guia programa o despertador para vocês despertarem. Então assim, é tranquilo, acho que eu nunca vi um passageiro ser deixado para trás já no primeiro dia porque não teve contato. Certo? Então passeiem, não fiquem esperando o guia. Agora, não, quero ter o contato com o guia no primeiro dia para não ter problema nenhum. Ok, à tardinha. Mas quando à tardinha? A gente também não sabe porque ele está finalizando o circuito anterior que ele está. Então a gente não tem certeza a hora que ele vai estar no hotel. Geralmente por volta das 18, 19 horas. Mas a gente não tem essa certeza porque ele está finalizando com o grupo anterior.
entende? Então, assim, tem que cuidar um pouquinho. Eu sempre vou passear e depois eu me encontro com o guia, depois eu vou ver como é que funciona. Eu não fico esperando não, tá? Bom, outro item, as noites extras, que é igual a dias extras. Todo circuito é possível adicionar dias a mais. Então, por exemplo, eu quero adicionar mais 3... nas agências a gente fala sempre diárias, tá? Então seria à noite. Eu quero adicionar mais 3 diárias no circuito antes e mais 2 diárias no final para conhecer bem mais aquelas capitais. Ok, quando eu fiz, por exemplo, o Triângulo Europeu com extensão para Berlim, na verdade, olha o que eu fiz. E isso é possibilidade de um circuito. Eu peguei um circuito do Triângulo Europeu, só que ao invés de voltar para Paris, eu parei em Amsterdã e já contratei um outro circuito que me levasse para Berlim. Então eu fiz 2 circuitos numa viagem só, certo? Então é possível fazer isso, é uma possibilidade. Só que eu contratei noites extras em Londres, que foi onde eu comecei, eu queria conhecer bem Londres, e contratei noites extras em Berlim. Eu fiquei quase uma semana em Berlim porque eu queria conhecer Berlim. Então essa é uma possibilidade que o circuito europeu permite. Outros exemplos, por exemplo, eu estou fazendo um circuito por Portugal e quero fazer uma extensão à Ilha da Madeira, Ilha dos Açores. É possível fazer sim. Certo? Então é basicamente isso um circuito europeu. E para quem que é um circuito europeu? Para todo mundo, não tem uma idade específica, não tem. O que acontece é que pessoas mais jovens tendem a querer conhecer tudo por conta, sair por conta. Concordo, eu acho bacana, eu acho legal conhecer por conta. Só que dá para conhecer por conta através de um circuito. E eu já fiz várias tabelinhas e planejamentos, e muitas vezes o que eu queria conhecer foi mais fácil e mais barato fazendo com o circuito europeu. Por quê? Porque o circuito europeu está com um ônibus, ele te leva aonde tu quer, onde está o roteiro, né? Mas era onde eu queria conhecer. Conhece lá, sai, pum. Se eu fosse fazer de trem ou de avião, eu teria que me deslocar. Aonde que é o ponto turístico? Eu não conheço. O que eu vou conhecer naquela cidade? O que eu quero? O que vai ser de importante para mim saber daquela cidade? Então, eu acho que o circuito europeu ele te agrega isso. Um outro exemplo de uma viagem do ano passado, eu acabei conhecendo a Praia do Desembarque, lá na França, durante a Segunda Guerra Mundial. A explicação que é dada, a gente... Sabe aquele ônibus fica em silêncio? Todo mundo quietinho ouvindo a guia falar. Sabe? Então, é bacana. Eu acho que fazer um circuito europeu é agregar a mais na viagem. Agora, Paris. Eu acho bacana ficar um tempo a mais em Paris, a não ser que o roteiro já propicia isso, né? Já fica um pouco mais de tempo lá. Mas eu já voltei para Paris 2 vezes e eu sempre acabo ficando um pouco mais de tempo em Paris. Agora, a última vez eu fiquei para ir na Disneyland de Paris, que eu adorei. Tem vídeo no meu canal lá do Guia da Disney. Tem 3 ou 4 vídeos só falando da Disneyland de Paris. E entre outras coisas, né? Então, eu acho que dá para agregar, dá para colocar noites extras. É para todo mundo. Agora, só cuidado com uma coisinha. Tenho dificuldades de locomoção. Não consigo caminhar muito rápido. Por que caminhar muito rápido? Porque às vezes o ritmo do guia, o guia ele dá o ritmo no grupo. Então ele tem que caminhar às vezes rápido, porque senão o grupo vai caminhar muito lentamente e atrasa toda a programação. Tá? Então, para essas pessoas tem que cuidar. Não é porque vai estar na Europa que eu não vou caminhar. Por exemplo, em Florença, o ônibus não pode entrar no centro de Florença. Então ele tem que deixar num ponto e todo mundo vai caminhando até o centro da cidade. O retorno, por exemplo, pode ser em torno de 10, 15 minutos caminhando num ritmo mais aceleradinho. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, porque é para todos, mas a gente tem que ter cuidado, porque algumas pessoas podem se sentir prejudicadas porque não querem caminhar. E a gente tem que ter uma ideia que a Europa, ela... Como é que eu posso explicar? Ela não tem tanta acessibilidade como aqui no Brasil tem. A Europa é um continente antigo. Então, as ruas, dependendo, são estreitas. Então tem que cuidar para se vocês realmente vão escolher um circuito. Ou se de repente, meu sonho é conhecer a Itália, mas eu quero fazer de uma forma bem mais leve, bem mais light. De repente, tenho dificuldades de locomoção, então eu vou fazer uma viagem
fácil ou por conta, né? Então tem que ter esse tipo de cuidado, porque não é todo mundo que aguenta um ritmo de circuito europeu, principalmente quando ele passa de 10 dias. As pessoas acabam já ficando cansadas, acorda cedo, às vezes dorme tarde, porque a gente gastou uma grana muito grande para estar lá. Então a gente vai acordar cedo para aproveitar melhor o dia, né? Mas ele se torna cansativo, mas é aquele cansaço assim gratificante, sabe? De acordar cedo e chegar no final do dia, deitar no travesseiro e ver, poxa, meu dia rendeu. E por último, café da manhã. Nem todos os cafés da manhã de hotel, eles vão ser iguais ao que são oferecidos para os outros hóspedes. Geralmente ele é igual, tá? Assim, 90% dos casos ele é igual. Mas a gente tem que levar em consideração que o café da manhã é feito para grupo. Então tem um valor diferenciado. Por isso que, como eu falei, se botar numa planilha, numa tabela, um circuito europeu vai ser mais barato do que fazer todos os passeios, fazer tudo como está o circuito europeu, fazer por conta. Então o circuito vai ser mais barato por causa disso. É fechado um valor para um grupo. Nesse caso, o café da manhã, às vezes, ele pode ter alguns itens a menos que o café da manhã normal. Mas assim, é pouca coisa. Não é assim grandes coisas. E eu acho que assim, todo café da manhã ele vai ter o básico. Acho não, tenho certeza. Ele vai ter lá o croissant, ele vai ter o pãozinho, ele vai ter frios, muitas vezes tem iogurte, muitas vezes tem fruta. Então assim, ele vai ter o básico. É que a gente está acostumado a fazer uma viagem e ter aquela mesa de café da manhã gigantesca. A gente está na Europa, continente antigo, não tem esse costume de café da manhã grande. Claro que alguns hotéis têm, principalmente nas grandes capitais. Mas cidadezinhas menores, o café da manhã vai ser bem menor, tá? Então isso tem que levar bem em consideração. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu tirei as dúvidas de vocês. Eu tinha colocado no meu Instagram se alguém teria algumas perguntas para me fazer. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu recebi duas perguntas. Uma é, qual a sua expectativa para os circuitos pós-Covid? Eu acho que os circuitos, eles vão ter... Assim, eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu acho que eles vão ter menos pessoas nos ônibus. Eu acho que isso vai acontecer, pelo menos nesse primeiro momento. E acho que eles só vão realmente voltar com tudo no segundo semestre, não vai ser para agora. De repente vai ser para agosto, setembro. Até porque, por exemplo, agora nós estamos no dia 6 de maio. A Alemanha já retornou alguns dias atrás, Portugal está retornando agora, de quarentena. Então está tudo voltando ao normal. Acho que eles vão voltar bem mais rápido do que o Brasil. Porém, tem uma premissa que os voos para a Europa só vão realmente retornar com mais força em setembro. Então a gente vai ter que acompanhar. Mas eu acredito que, vamos botar assim, a partir de setembro, eu acho que vai ser bem mais tranquilo. Porém, vai ter mais exigências. Vai, de repente, menos pessoas no ônibus, vai ter álcool gel para tudo que é lugar. E eu acho que o mais importante não é nem o ônibus, não é nem a operadora do circuito. É a questão dos próprios hotéis. Como é que os hotéis vão estar adaptados para pós-corona? A limpeza, álcool gel e tudo mais. Então, acho que vai ser uma mudança radical aí nos procedimentos, certo? Que circuito que você recomendaria para brasileiros? Bom, a gente tem que levar em consideração que nós temos vários tipos de circuitos. Para brasileiros, nós temos a série Conquistas. Ela é exclusiva da CVC, então somente passageiro da CVC vai estar nesse ônibus. Só passageiro da CVC, somente brasileiros. Então, série Conquistas. Para outro, vamos por assim, deixa eu deixar uma coisa clara. A série Conquistas tem muitos roteiros, mas a maioria desses roteiros são roteiros que vão visitar as principais cidades e grandes capitais. Nós temos outros roteiros, que é da Special Tours, que é da Europa Mundo, que visitam o interior do interior do interior. Então, por exemplo, a Special Tours tem um roteiro que vai visitar o norte da Noruega, não é ali a região central da Noruega. Estou falando do norte, lá quase no final do mapa mundi. Justamente no período ali de junho, julho, agosto, e vai visitar o sol da meia-noite. O que acontece? Nesse período não existe noite. Olha que bacana, né? E a Special Tours proporciona isso. A Special Tours também tem vários roteiros pela Holanda. Tem vários roteiros que visitam os fiordes noruegueses, mas mais a fundo. Então, tem um leque bem grande.
A Europa Mundo também tem circuitos mais regionais, então que vão visitar o interior do interior, por exemplo, da Itália, da Espanha. A Europa Mundo também tem um circuito que ele chama mais incluído, é que tem mais ingressos, mais passeios inclusos. Em vez de eu comprar lá os passeios, eu vou comprar já antecipadamente nesse mais incluído. Tem também uma categoria que eles chamam de slow, é ficar mais tempo em cada cidade, então tem isso também. A Special Tours, voltando para a Special, tem um itemzinho que se chama tudo incluído. Não quer dizer que todos os passeios estejam inclusos, mas os passeios daquela relação que vai ter discriminado já vão estar inclusos e vão poder ser parcelados na viagem. Além também de ter algumas refeições. Então, cada um vai ter a sua característica, vai ter a sua modalidade. Então, eu acho que o principal é, primeiro, para onde eu quero ir? O que eu quero conhecer e quanto tempo eu tenho. E daí o agente de viagens vai verificar as opções e passar para vocês. Acho que esse é o principal papel de um agente de viagens, porque eu já vi muita gente entregando um livro, a pessoa fica lá no livro e fica às vezes com mais dúvidas de quando ela chegou na loja, quando ela chegou na agência. Então a gente tem que cuidar um pouquinho isso. Agora, claro, eu posso vir com uma ideia e essa ideia ser trocada. Eu já tive um passageiro que me falou assim, eu quero conhecer Lisboa, Madrid, Barcelona, Roma, Paris, Viena, Berlim. Beleza, quanto tempo você tem de viagem? 10 dias. Não dá. Não dá. Por quê? Olha o mapa. Já tive outros clientes que falaram assim, eu quero conhecer Lisboa, Viena, Lisboa e leste europeu, em 10 dias. Também não dá, porque uma semana fica só pro leste europeu. Agora, o que dava para fazer de circuito europeu era, quer dizer, não dá para fazer com circuito, né? Porque o trajeto de Lisboa até o leste europeu é longo. Mas o que daria para fazer era fazer um circuitinho de uma semana pelo leste europeu, pega o avião, vai para Lisboa, e daí em Lisboa faz um que a gente fala de Europa fácil, ou um por conta. Dava para fazer. Então, dá para fazer 1001 opções e possibilidades na Europa, e circuitos europeus funcionam assim. Eu espero que vocês tenham gostado, e daqui a pouco, aí, mais alguns dias, vai ter mais vídeos aqui no canal. Até mais!